Olha, os mega-eventos são uma espécie, eles trazem para o país uma espécie de tsunami de capitais. E elas mudam as leis, então os ambulantes não podem vender o que vendiam, não pode usar o símbolo da Copa, das Olimpíadas, não pode. Quer dizer, são capitais que aparentemente assaltam o país e saem mais gordos, não é? Qual é o impacto desse processo de um grande evento nas metrópoles do país? Pode ser da Grécia, que foi o que aconteceu, pode ser da África do Sul. É um impacto de uma grande especulação imobiliária com gentrificação de população pobre. Nós temos um investimento, isso aconteceu com as obras da Copa em todo o Brasil, mas especialmente com as Olimpíadas no Rio de Janeiro, um investimento de vários bilhões, não é? Que vão construir um cenário do espetáculo, um Porto Maravilha, a Vila Olímpica, que vai alavancar os preços imobiliários. Então nós tivemos um aumento do preço dos imóveis e do metro quadrado de terreno, muito negócio. Muitos negócios são feitos e muita gente foi expulsa. No caso do Rio de Janeiro, o levantamento do Faulhaber, que é um arquiteto, que hoje está fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra que mais de 40 mil pessoas foram deslocadas dos locais privilegiados pela Copa e pelas Olimpíadas para recepção de turistas ou mesmo de participantes dos jogos. Os pobres tiveram que sair desses locais, né? E são locais que desenharam uma nova cidade, mas uma nova cidade que se tornou um grande negócio, que elevou até o custo de vida nessas cidades, não é? Olha, o evento que eu participei em 1996, em Istambul, a Habitat 2, nós estávamos num momento muito diferente do atual e numa conjuntura em que os movimentos sociais, urbanos, estavam muito empoderados, muito mobilizados. Nós tínhamos conquistado no Brasil, por exemplo, a Constituição de 88, então a gente trabalhava muito para fazer aprovar o Estatuto da Cidade. Nós tínhamos passado por um ciclo virtuoso de política urbana, com o orçamento participativo que era decantado no mundo inteiro, e nós tínhamos também uma política de moradia social com participação social e assistência técnica de arquitetos, engenheiros e advogados, e os processos de urbanização de favela. Enfim, eu acho que nós estávamos compondo com algumas ONGs muito importantes do México, da Itália, de países do capitalismo periférico, e houve uma importância interessante no fórum não governamental. Então nós tivemos um fórum não governamental, e mesmo no fórum governamental, que foi representado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, nós conseguimos trazer documentos importantes para serem discutidos lá, não é? A Federação Nacional dos Arquitetos levou um bom documento. Nós estamos num momento, atualmente, onde a literatura está mostrando, a bibliografia toda, aumenta a desigualdade. A Europa está numa condição muito
ruim, né? Porque a unidade europeia está em questão, os Estados Unidos está também tendo que enfrentar muita pobreza interna. Não é? A América Latina está vendo todo o seu ciclo progressista e democrático ser atacado por forças de burguesias nacionais e internacionais. Hoje nós temos uma concentração de capitais em alguns poucos conglomerados internacionais. Nós temos um papel novo do mercado imobiliário urbano. Nós tivemos bolhas imobiliárias nos Estados Unidos e na Espanha nesse período, né? E eu diria que atualmente o movimento social não está num período de grande ascensão. Nós tivemos os Occupy, Wall Street, Londres, nós temos uma juventude interessante, eu não sei tanto na América Latina, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, começando a se mexer, né? Mas nós não temos nada que a gente possa dizer, nós vamos fazer a diferença nesse encontro. E em compensação não, né? Até fortalecendo fortalecendo o enfraquecimento, né, radicalizando esse enfraquecimento, nós temos o documento da ONU, ele é tão recheado de boas intenções que ele parece que acaba sendo mal intencionado, porque não aponta nenhum conflito, não aponta nenhuma grande contradição que nós estamos vivendo, o que seria muito importante. Eu acho que nós estamos ainda tendo que enfrentar a questão da terra urbana concentrada na mão dos capitais. Nós ainda estamos tendo que enfrentar as máquinas de crescimento, ou seja, o capital de construção de edificações, o capital de construção de infraestrutura, o capital de incorporação, o capital de financiamento imobiliário e os grandes proprietários que compõem essa articulação, que estão assaltando várias cidades e aumentando a segregação territorial. Não é? Eu, então, não vejo um momento de que é possível avançar muito. Talvez em alguns aspectos específicos, como, por exemplo, barrar o lobby das cidades inteligentes, porque não é claro que é importante a gente usar a tecnologia de informação e comunicação da melhor forma possível, mas as nossas cidades são estúpidas, são, por exemplo, arcaicas, as regiões metropolitanas não têm gestão metropolitana, não é por falta de tecnologia da informação, mas é sim por um processo de dominação de uma elite sobre uma sociedade extremamente desigual, onde as raízes escravistas ainda estão presentes. Então eu acho que é preciso fazer um discurso de que a gente sabe o que fazer se a correlação de forças nos permitir fazer. Nós já fizemos no ciclo virtuoso da política urbana no Brasil. Bom, o nosso querido pensador brasileiro Roberto Schwartz, ele cunhou essa expressão, as ideias fora do lugar, a propósito do estudo da sociedade brasileira no século XIX. A sociedade brasileira conseguia ser escravista na produção dos bens materiais e liberal na produção das ideias. Ou seja, havia uma contradição intrínseca, não é? Na condução dessa sociedade, não é? Então, e isso, a gente tem exemplos
todos os instantes e todos os dias. Nós temos, na América Latina, por exemplo, uma legislação urbana avançada, em vários países da América Latina. E em vários países da América Latina ela é aplicada para um pedaço da cidade, assim mesmo com flexibilidade, não é? No Brasil nós temos uma legislação muito avançada na área de meio ambiente, nós temos o Estatuto da Cidade festejado no mundo inteiro, a Lei Federal da Mobilidade Urbana, então, é uma maravilha, o automóvel é a quarta prioridade, mas efetivamente, na realidade, o automóvel é a primeira prioridade nas cidades, não é? Então você tem uma dificuldade na nossa sociedade em enxergar o real. O que é a realidade? Qual é a solução que nós podemos aplicar para essa realidade? Não é? Em geral, a gente então adota agora a moda cidades inteligentes. Então, em vez de olhar para a nossa cidade, para discutir, inclusive com a população, o que é necessário, qual é a prioridade, nós vamos olhar o que está em moda na Europa, nos Estados Unidos. O Celso Furtado também chamava muito atenção para esse mimetismo cultural, intelectual, e trazer a moda para cá, e aí você faz um exemplo pontual, aquilo ganha ares de holístico e você esquece o resto da cidade, não é? E, as ideias fora do lugar, elas dizem respeito assim aos nossos planos diretores, às leis de zoneamento. Nós fazemos leis que não é para essa cidade, onde metade da população está na ilegalidade, constrói a própria cidade com as próprias mãos, sem concurso de arquitetos, engenheiros. O plano diretor é uma lei para mercado. E o mercado, ele não atinge a nossa cidade toda. O mercado imobiliário de corte capitalista, né? Não estou falando do mercado informal que existe na periferia. Esse mercado, ele não atinge a cidade como um todo, mas nós não fazemos lei para a cidade como um todo. A cidade como um todo, ela não existe na nossa representação. A nossa representação, ela é alienada, ela é ideológica, ela se faz de uma parte da cidade. Então há uma contradição forte entre aquilo que nós pensamos e aquilo que é a realidade. E essa contradição é levada, inclusive, ao nível assim, do discurso distante da prática, que é o que o Sérgio Buarque, o Florestan Fernandes também chamam a atenção, né? Há uma discrepância entre o discurso, principalmente na área do direito. Sem dúvida nenhuma, as ideias fora do lugar, elas são... A área do direito, são pródigas em ideias fora do lugar, mas também isso você pode olhar na engenharia. A engenharia trabalha muito pouco com a condição do trabalhador, por exemplo. O processo de trabalho não faz parte da questão tecnológica. Não é? Então você tem uma tradição escravista que está aí até hoje. Até hoje, nós regulamentamos a profissão de doméstica faz 2 anos. Não é? E assim mesmo, a gente sabe que agora, principalmente com o desemprego da conjuntura atual, a condição informal no trabalho está se ampliando, não é? Então, direitos você tem nas leis, no papel. Quando você vai levar para a cidade, tudo muda, não é? O loteamento fechado é uma ilegalidade diante da Lei Federal 6766 de 1979. Mas dentro de loteamento fechado, privatizando ruas públicas e praças, moram juízes, promotores públicos, não é? Há um desconhecimento da legislação, ou a legislação é aplicada de acordo com as circunstâncias. É um grande desafio que nós temos pela frente.